O primeiro dos exercícios propostos, ele contém aí uma série de vetores, 7 vetores, que devem ser representados graficamente. Obviamente, essa representação gráfica ela pode ser feita dentro de um mesmo desenho, como esse daqui, um plano XY, né? Plano cartesiano, e não precisa seguir aí aquela regra bastante restrita de fazer em escala. Então, o vetor F1 ele tem mais 5 newtons I e mais 5 newtons J. Lembrando a vocês que os vetores unitários eles apontam na direção e no sentido, indicam um sentido positivo aí do eixo. Então, por exemplo, aqui nós temos os vetores I e J sendo indicados, né, podendo ser representados graficamente assim. Esse aqui seria o vetor I e aqui, né, no eixo vertical, apontando para cima, o vetor J. Portanto, um vetor com mais 5i e mais 5j poderia ser representado assim: 5, 5, e na junção aí desses dois pontos, partindo da origem, o vetor F2 menos 10i menos 20j. Então, menos 10 no eixo x e menos 20 no eixo y. Então, esse vetor ele aponta aqui para a junção, né, desses dois pontos, partindo também da origem. Está ele aqui, então, o vetor F2. O vetor F3, menos 10 mais 10. Então, menos 10 desse lado e mais 10 no eixo vertical. Da junção aqui desses dois pontos, então, vem o vetor F3. Peço desculpas a vocês, mas é bastante difícil fazer esses desenhos em linha reta usando a tábua digitalizadora. O vetor F4 mais 10 menos 20, mais 10 desse lado, menos 20 a gente já tinha notado aqui também, então a fusão aqui, junção desses dois, dá aí o vetor F4. O vetor F5 ele aponta simplesmente para menos 40i. Então, eu teria que chegar aqui até o 40, apontando para o lado negativo, esse vetor estaria aqui, ou poderia estar em qualquer outro ponto, desde que paralelo a esse. Tá? Então, esse é o vetor F5. O vetor F6 mais 20nj, ele poderia ser representado até aqui, ó, desde que ele fosse até o 20. Tá? Desde que ele chegasse até o 20. Esse daqui é o vetor F6. E o vetor F7 menos 40nj também poderia ser representado de maneira semelhante, indo até, né, o menos 40. Esse aqui seria o vetor F7. O exercício seguinte, ele pede para fazer, né, para que vocês façam algumas operações com os vetores que foram apresentados. O exercício seguinte, ele pede para que vocês façam algumas operações a partir dos vetores que foram apresentados aí, né, que foram colocados lá no exercício número 1. Então, nós temos aqui os vetores de 1 a 7, e na sequência nós temos as operações que são solicitadas para serem feitas com eles. Tá? A primeira, né, operação que é solicitada, letra A, é a soma de F1 com F2. Lembrando que a gente deve somar o que está no eixo x com o que está no eixo x e y com y. Então, nós teremos aqui 5 newtons do vetor F1 menos 10 newtons do vetor F2.
isso no eixo horizontal, mais 5 newtons do vetor F1 e menos 20 newtons do vetor F2. Então, a soma de F1 com F2 é igual a menos 5 newtons e menos 15 newtons. Nós temos F1 menos 2 vezes F2. Então, tudo que tiver no F2 vai aparecer multiplicado por menos 2. No eixo I, no eixo horizontal, F1, 5 newtons. No eixo vertical, o F2 tem menos 10 newtons. Menos 10 vezes menos 2, então mais 20 newtons no eixo I. No eixo vertical, no J, nós temos 5 para F1 e menos 20 para o F2, que multiplicado por menos 2 vai dar mais 40 J. Então, o F1 menos 2 vezes F2 vai ser igual a 25 newtons e mais 45 newtons J. Mais 45 newtons J. Letra C, nós temos F4 menos F6. F4, 10. F6, 20 em J, não tem nada na horizontal, então 10 menos 0, I. F4, menos 20. Menos 20 e F6 mais 20, mas como tem um sinal negativo aqui, menos 20J. Então, o resultado do vetor F4 menos o vetor F6 é igual a 10 newtons e menos 40 newtons J. Letra D. F1 mais F2 mais F5. F1 mais F2 mais F5. Nós já temos o resultado de F1 mais F2, está aqui. Nós precisamos apenas compor esse resultado com o F5. Então, vamos lá. F1 mais F2 menos 5 no eixo X. E F5 menos 40 no eixo X. Então, menos 40 e mais F1 mais F2 menos 15 no eixo Y. E 0 no eixo e 0 no F5. Então, a composição de F1 mais F2 mais F5 é igual a menos 45 newtons e menos 15 newtons J. Letra E. F1 menos F3 mais F5. Então, F1, 5. Menos 10 mais 10. F5 menos 40i. Então, menos 40i. Mais F1, 5. F3, 10, mas temos o sinal negativo, então vem menos 10. E o F5 é 0 no eixo vertical. Então, a composição de F1 menos... Então, a composição de F1 menos F3 mais F5 é igual a menos 25 newtons e menos 5 newtons J. E por último, letra F, temos a soma, a composição de F2 menos F5
mais F7. F2, menos 10. Então, entre o menos 10 aqui. F5, menos 40. Menos com menos, mais, então mais 40. E o F7, menos 40J. Então, 0 em I, fecha aqui o eixo horizontal. Eixo vertical, F2, menos 20. Então, menos 20 aqui. Menos F5. F5 não tem nenhuma componente no eixo vertical. Mais F7, que só tem componente no eixo vertical e é, portanto, menos 40. Então, J. Então, o resultado de F2 menos F5 mais F7 é igual a 30 newtons e menos 60 newtons